Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que dá continuidade no mês de dezembro, uma igreja emocionalmente saudável. Então nós vamos passear um pouquinho para algumas coisas que a gente já falou aqui, mas não custa nada a gente relembrar. E eu peço a Stephanie que libere o primeiro slide. Preste atenção em alguns detalhes que a mensagem às vezes está em algum ponto, numa letra que você grava, que você sublinha, enfim. O discipulado e a edificação da igreja de Cristo. Essas duas coisas estão ligadas. Porque edificação da igreja de Cristo, você pode falar de crescimento. Só que a igreja, ela é uma comunidade de pessoas. Se as pessoas não crescem, a igreja sente. Ok? Então, é parte da nossa responsabilidade crescer para abençoar a nossa igreja. Então, não pode ser uma atitude exclusiva, ou uma atitude de isolamento, ou só para alguns, não. Todos têm a responsabilidade de crescer diante de Deus e abençoar a igreja e a igreja abençoar o mundo. É assim que funciona, não tem outro jeito. E quando nós falamos de discipulado, nós temos que entender que estamos lidando com pessoas e pessoas têm relacionamentos. Por isso que está ali, com mais viver. Porque comunidade é isso. E a nossa influência lá fora também é em cima de relacionamentos. Ok? Eu levei muito tempo para recuperar o meu relacionamento de pai com os meus filhos. Eles saíram. Queriam distância de mim. Porque não fui um bom pai quando eles precisaram. Eu tenho que reconhecer isso diante de Deus. E aí você tem que trabalhar o relacionamento para trazê-los de volta. Tá bom? E o nosso conviver cristão fala primeiramente da nossa igreja local, onde nós estamos congregados, mas o nosso conviver, ele vai para fora das quatro paredes. Então aí vem uma vida plena, que é da pessoa, do crente, do discípulo. É o testemunho dele que brilha lá fora, brilha dentro da igreja e brilha lá fora, e também como aquele que serve. E nós só podemos servir motivados pelo amor. Não tem outro jeito. Ok? Só lembrando pontos decisivos do assunto que nós vamos tratar. E hoje, de manhã, o Espírito me trouxe o versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz, eu adaptei a tradução, tá? O alvo do discipulado é o amor. Só conhecimento, só habilidades, não edifica a igreja. Que procede, então vem de alguém, vem de Deus, e é trabalhado em cima de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia religiosa. E quando você pensa numa edificação, a construção de uma casa, aí você vai assentando tijolo sobre tijolo. Mas tem que usar argamassa para poder ligar um tijolo com o outro. E qual é a argamassa? O vínculo perfeito de Deus na nossa vida, o amor de Cristo. É isso. Amém? Tudo mais não tem tanta importância, né? É importante, mas sem o amor,
é como o sacrifício sem o fogo do Espírito. É como aquele símbolo que retine, porque a excelência está no amor. E quando nós olhamos para o fruto do Espírito, que está ali em Gálatas, capítulo 5, 22, é o amor. O amor é como se fosse aquela virtude primeira, básica, fundamental, que sustenta as outras. Ok? A gente tem que prestar atenção. E esse amor é o amor de Deus, ágape. Não é o amor do homem natural. Por isso que ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo, quando ele fala de amor, e ele está falando de relacionamentos entre irmãos, ele usa uma expressão interessante, entranhas de misericórdia. É algo que vem de dentro do ventre, lá de dentro, e sai para fora. Então não é uma máscara de hipocrisia. Tá? Isso só para introduzir o nosso assunto. Quando a pastora propôs uma nova fronteira do discipulado, eu fiquei meio assustado com o título, porque eu falei, acho que eu não estou à altura desse tipo de coisa. Né? Uma nova fronteira. Aí eu fiquei incomodado durante a semana, eu escrevi essa mensagem 3 vezes. Até que o Espírito Santo, ontem que eu fui fazer a mensagem, depois da confraternização. O amor é o que edifica o corpo de Cristo. E o maior exemplo de amor foi do próprio Deus, que deu o seu Filho. E o seu Filho também provou o seu amor, se dando voluntariamente na cruz. E nós temos que prestar atenção nisso. Mas eu digo uma coisa sem medo de errar. Os desafios da igreja são os mesmos, desde quando ela começou. Não tem nada contemporâneo, moderno, algum passe de mágica, aquela galinha de ovos de ouro. Isso não é assim. Os homens são os homens e o desafio da igreja é o mesmo. Muda a tecnologia, enfim, a velocidade de transporte e tudo mais, de comunicação e o acúmulo de informações e tudo mais. Mas o coração do homem continua o mesmo. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para não achar que nós descobrimos alguma coisa muito fora do comum. Não é, não. Os assuntos do discipulado são os mesmos desde o começo. Então, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. Por que a igreja está onde está? Porque homens que estão na liderança da igreja estão olhando para outro lugar. Em vez de olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, em vez de olhar para a Bíblia como referência, nós ficamos entusiasmados com o marketing, com essa questão da estratégia negocial, e aí a gente acaba se perdendo no meio de tantas coisas, e esquecemos de olhar para a Bíblia. Então, guarda esse recadinho aí. Vamos lá então. A nossa doxologia aqui, o próximo slide. Vós também, como pedras vivas de uma edificação de um corpo que é o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja é dele, tá? Não é do homem. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então vai guardando os pontos que a própria palavra traz. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado, ou seja, sobre ele, cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos casa de Deus, a nossa própria vida, a nossa própria comunidade cristã, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada plena do Espírito de Deus. Aleluia! Então essa edificação, ela tem vários sentidos que nós temos que prestar atenção. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, do mundo, da carne, do pecado, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, ter utilidade na casa de Deus e preparado para toda boa obra, que glorifica a Deus e permanece. Amém? Mais um, só para a gente fechar a nossa doxologia. O próximo aí, então. É bem certo que Moisés serviu com toda a fidelidade na casa de Deus, mas o que ele fez foi um serviço, o de anunciar aquilo que haveria de ser revelado mais tarde. Mas Cristo é fiel e responsável como Filho do Altíssimo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós mesmos, se conservarmos a nossa confiança até o fim, assim como a exultação da esperança nele. A igreja espera pela vinda do Senhor, ela ama a vinda do Senhor. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, a igreja de Corinto era um exemplo, procurai progredir, isso fala de maturidade espiritual, para a edificação da casa de Deus, que é a igreja. Então, se eu não cresço, se eu não amadureço, eu estou sendo falho na edificação da minha própria igreja. Aí a responsabilidade que cada um tem diante de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Isso é discipulado. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos agora, no presente século, no meio do mundo, sensata, justa e piedosamente. Uma vida para agradar a Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Andando em santidade, cumprindo a grande comissão e dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, propriedade exclusiva do Senhor, zeloso de boas obras. Boas obras que vêm de um coração purificado, santificado, rejuvenescido pelo Espírito de Deus. Amém? Agora vamos começar a desenvolver o nosso assunto aqui, o próximo slide. O desafio permanente da igreja, a Bíblia como referência. Tá bom?
Se você tirar os olhos da Bíblia, você começa a se perder. A grande comissão nos evangelhos: mantenha a visão bíblica, porque é aí que está o nosso problema. A gente se afasta da visão que o próprio Deus deixou registrada na Bíblia. Então nós temos ali, na questão dos evangelhos, começando por Mateus, eu que mudei aqui. Mateus, qual é a prioridade da grande comissão em Mateus? Fazer discípulos. Está lá no último capítulo de Mateus, Mateus 28, 18, 20. Na minha autoridade, Jesus está falando para os discípulos: ide por todas as nações, formem discípulos. Fazer é formar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Então, formação, guarda essa palavra. No Evangelho de Marcos, Marcos diz que o Evangelho é algo divino, não é do homem. Está lá em Marcos 16, 15 e 20. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui ele aponta para a questão de ouvir as boas novas da salvação. E estes sinais, aí ele traz o divino, que é a operação do Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem, cooperando com eles o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e confirmando a pregação da fé com sinais que se seguem, porque de geração em geração o Senhor está realizando os seus milagres. O próximo, continuando os evangelhos, Lucas e Atos, trazendo num só contexto, porque é o mesmo autor. Nós somos testemunhas de Jesus na terra, na nossa geração. Em Lucas: sois minhas testemunhas, que em meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está presente lá a grande comissão, em Lucas 24, 48. Em Atos: mas recebereis virtude, poder do Espírito Santo, é o fogo de Deus, que há de vir sobre vós, porque dentro ele já está. Então, são duas coisas. E ser-me-eis testemunhas, começando por Jerusalém e até os confins da terra, até a consumação dos séculos, até quando a igreja encerra o seu período na terra e é arrebatada. Então veja bem, você nasceu de novo, agora você precisa ser equipado com o poder do Espírito para cumprir a grande comissão. O grande problema da reforma é que eles querem cumprir a grande comissão apenas sendo salvo. Estão desconhecendo a instrumentalidade do Espírito que o próprio Deus nos deu. Aí está o erro. E o máximo que você consegue construir é uma mega church, nada mais. Mas vidas, nações, cidades impactadas pelo Evangelho, fica um pouco a desejar, porque Marcos disse: e estes sinais seguem a pregação da fé. Então, é isso. E no Evangelho de João, Jesus diz: Cristo nos envia ao mundo como o Pai o enviou. Do mesmo jeito, mudou nada. Ok? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Ou seja, sem a unção, a coisa não roda direito. Tá bom? Estou chamando a atenção para aquilo que a Bíblia mesmo fala a respeito dessas coisas.
Próximo. O eixo da visão, a visão que procede da Bíblia, da palavra de Deus. Então, objetivos imediatos da igreja local: ganhar e integrar. Não é isso? Adianta ganhar e deixar solto? E se não ganha, não tem nem como integrar, né? Então, é um negócio complicado, ok? Então, o evangelista, aquele que tem o ministério de evangelista, ele deve se articular, não é mesmo? Ele ganha e já tem para onde direcionar. Ganhar e deixar por aí, como essas campanhas, mega campanhas que são feitas, se não tem igrejas locais, pastores, obreiros para poder cuidar, se perde o trabalho. Foi só um grande evento, nada mais. Mas quantos serão discipulados, vão crescer com Deus e até serem chamados para o ministério? Uma pequena parcela, porque falta estratégia. Então, e esse é um negócio que tem pegado na história da igreja. Tá? Você faz uma reunião num estádio de futebol, 30, 40, 50 mil pessoas, e daí? O que vai ser disso? Jesus não começou com uma mega church, ele começou com 12. Mas ele intensificou, ele estabeleceu diretrizes, ele tinha alvo, não é, do seu trabalho. Ganhar, consolidar e integrar é um trabalho de equipe com diretrizes claras e permanentes na igreja. Então precisa de equipe, precisa de gente disposta a fechar esses vazamentos que acontecem e o diabo se aproveita. Os objetivos imediatos da igreja local: formar uma liderança para a multiplicação. Claro. Nós temos que ter líderes formados, maduros, não só para ocupar funções na igreja local, mas levar a igreja local para outros lugares. Sem obreiro não tem ministério. Não é anjo que vai fazer isso, somos nós. Então eu tenho que estabelecer uma prioridade na formação dessa liderança. E essa liderança tem que ser madura, ela tem que ter experiência com Deus, ela tem que ser uma liderança fiel, que vai reproduzir o legado. Porque liderança para criar confusão não precisa. Tá certo? Daí a estratégia que nós devemos nos aproximar da liderança para ganhar o coração deles. Né, pastor? Adianta ter um líder do seu lado que o coração está em outro lugar? Não funciona, né? A gente já sabe disso. Mas glória a Deus. Proporcionar crescimento pessoal e ministerial, pessoal e formativo. Tem líder que tem problema de alma, então nós precisamos trabalhar com isso, de uma maneira amorosa, paciente, para que ele rompa as muralhas e cresça e floresça para Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos que preparar aquela liderança para ocupar funções. Igreja tem funções, você tem que saber como funciona a casa de Deus. Enviar e dar assistência para a implantação de igrejas independentes. Nada de presbitério, nada de manipulação e controle. Nós estamos fora disso. Cada igreja local tem a sua própria vida e biografia. Ela só não pode esquecer de onde ela veio. Dos pioneiros que plantaram a semente ali naquele lugar. Mas ela tem que ser independente. E ela vai levar essa independência para outros lugares. Tá? Por isso que o líder tem que estar pronto para partir. Está com a mala pronta aí, não? Deus pode te levar para a Europa, para os Estados Unidos, pode levar lá para o fundão de Minas. Você acha que não? Deus está olhando para cada um aqui,
vendo por onde que ele vai mexer. Ok? O objetivo permanente é a comunhão e a cooperação entre igrejas locais. Na cidade de Mogi das Cruzes tem centenas de igrejas locais. Pastor Pérez é amigo da grande maioria dos pastores que tem aqui em Mogi das Cruzes. É a comunhão e a cooperação. Em vários sentidos, pessoal, uma assistência até médica, uma orientação, a cooperação no ministério, para que ele cresça, para que o trabalho dele frutifique. Com essa mentalidade nós lidamos com as pessoas, porque o corpo de Cristo é maior do que a igreja local. A gente tem que ter esses parâmetros bem definidos. Manter a comunhão e a cooperação na edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele está espalhado em toda a terra. Nós temos pastores brasileiros que estão indo para a Europa para reavivar igrejas que estão morrendo. É algo positivo. Ok? Então, nós temos que ter essa visão bem ampla do que Deus pode e quer fazer. O próximo. Onde a gente empaca, onde a gente erra e pisa na bola. Porque o objetivo primário é crescer para multiplicar e estabelecer um legado que permanece para a glória de Deus. Ok? Eu não posso perder isso de vista. Quando a estratégia negocial distorce a visão, a gente perde o rumo. Então nós temos que pensar se o projeto é mega igreja, porque aí nós vamos ter um problema com o pastoreio e com a multiplicação e um legado que permanece. A pastora tem chamado a nossa atenção para a questão do pastoreio. Aonde não tem pastoreio, você tem o quê? Uma bolha. E a bolha pode explodir a qualquer momento. E o que fica depois? Não é? Presta atenção. Nem toda divisão, racha, disputa, separação é multiplicação. Nós temos que analisar caso a caso. Se eu sair da Winner Church brigando com a pastora Valdívia, com o pastor Péricles, você chama isso de multiplicação? Isso é coisa do diabo. Não vamos nos iludir com as coisas, não. Mas tem separação e separação. Você pode sair de uma igreja que está indo para a apostasia. Imagina, eu sou membro na igreja do René Kivitz, aí começo a ver ele falar que as bobagens dele, eu falo assim, quer saber de uma coisa? Estou fora. Mas sai sozinho, sem criar confusão. Então, separação tem vários. Tem vários contextos que você tem que prestar atenção. Mas, no plano de Deus, multiplicação é envio, é apostolado. Então, pastor Valdívia, pastor Péricles, forma a liderança e envia. Foi isso que aconteceu no livro de Atos. Lá na igreja de Éfeso, quando Paulo foi separado para o ministério. Ele estava lá, trabalhando. Aí o Espírito Santo entrou na história. É sempre assim. Ok? Pastora Valdívia estava numa igreja, tranquila, achando que estava tudo bem, né? De repente o Espírito fala. E às vezes o que ele fala escandaliza o nosso coração, porque foge da curva. E se você não tiver fé e desejo e vontade de servir a Deus, você fica meio paralisado com aquilo. Tá bom? Só para chamar a atenção de vocês. Nem sempre cordialidade significa comunhão, cada um vendo o seu lado. Mas eu admiro o pastor Pérez pela cordialidade, a amizade, a solidariedade, a fraternidade que ele tem com um monte de gente aí, né, Pérez, que às vezes a gente fica preocupado. Mas ele não se abala. E olha que ele esteve na Câmara de Vereadores, um ambiente bastante complexo, no meio da política.
Então você tem que prestar atenção que cordialidade, do ponto de vista do amor de Deus, é no sentido de resgatar coisas. Mas a cordialidade com o politicamente correto se perde. Né? E o que nós estamos querendo aqui na Winner Search não é cordialidade que vem de uma máscara, mas nós queremos corações movidos pelo amor de Deus, nessa comunhão pura de Cristo aqui na Winner. Somos diferentes? Claro, mas ninguém é melhor do que ninguém. E, aliás, glória a Deus pelas diferenças, porque assim o Espírito Santo tem material para trabalhar. Nós temos que trabalhar no conhecimento pessoal e na experiência de vida com Deus. Ou seja, a obrigação da liderança é ajudar o desenvolvimento do chamado de Deus na tua vida. Pastor que não liga para isso, ele está sozinho no ministério. Ok? Então nós temos estratégias de trabalho. A nossa concentração é em cima de liderança. Mas nós cuidamos das ovelhas, mas eu quero formar uma liderança madura para cuidar das ovelhas. Por isso tem os grupos de amigos. Eu posso estar em todos os grupos de amigos? Não, a minha agenda não dá. Mas o Alexandre pode, o Vanderlei pode, o Toninho pode. Agora, eu tenho que me preocupar com eles, porque eles estão lá representando quem? O ministério, a Winner Search. Eles não estão lá por iniciativa individual, pessoal, não. Nós trabalhamos para a Winner Search. Isso é unidade, tá? Não fazer acepção de pessoas. Na igreja tem pobre, tem rico, tem gente que tem PhD, tem gente que não sabe ler e escrever. Nós temos de tudo aqui, mas nós não fazemos acepção de ninguém. Tem gente com problemas crônicos, enfim. Nós amamos a todos. E aí vem a inteligência estratégica para trabalhar diversos grupos. Alguém pode falar assim, não, mas você está sendo discriminador. Não, eu só estou sendo inteligente, porque eu não posso misturar coisas muito diferentes, porque não vai rolar. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Você pensa assim num empresário, num grande empresário e num coitado que trabalha aí a troco de diária. São coisas diferentes, culturas diferentes, ambiente social diferente. Os dois podem se dar bem? Claro. Mas talvez a visão dos dois são diferentes, a visão de vida, não do Evangelho. Mas aí Deus, para igualar todo mundo, Ele usa aquele coitadinho que vive de diária para orar por uma enfermidade do empresário e ele ser curado. Deus, Ele mantém todo mundo ali, preso no amor, para não haver acepção de pessoas na igreja. Não pode. E eu tenho falado para o meu pessoal do GEB, quando você vier para o culto, cumprimente aqueles que são novos, aqueles que às vezes são tímidos, aqueles que vai sentar lá no cantinho, vai lá atrás dele, não espera ele vir atrás de você, não, vai lá você. Aí eu vou cumprimentar o Vanderlei, que tem 30 anos de crente, cheio do Espírito, esse aí está salvo, caramba. Né, Vanderlei? E ele não vai ficar chateado, né? Ele não vai ficar, hoje eu estou bronqueado com o pastor. Nada disso. Ele está curado, livre, solto, né? E nós temos casos especiais na igreja que nós temos que cuidar. Não tem? Viúva, né? Gente com problemas crônicos, pessoas com depressão. Então, tem várias coisas que acontecem aqui que nós precisamos prestar atenção e dirigir a atenção. Eu louvo a Deus pelo papel que a pastora Valdiva, acho que desde o início, viu, Pérez? Eu não sei, eu não lembro, mas você pode confirmar. Desde o início, ela sempre se preocupou em trabalhar essas questões de pessoas com problemas de alma.
Ela sempre teve essa pegada. Não é de hoje, não. Ela está sempre procurando essas pessoas, se aproximando delas, conversando com elas, gasta muito tempo ouvindo. Alguém vai falar assim, não, mas está perdendo tempo. Não está perdendo tempo, não, nós temos que cuidar das ovelhas. Se nós não fazemos, ela faz. Vocês entendem? Não é só doutrina, teologia, qual é a melhor versão da Bíblia. Isso é o de menos, gente. Se eu não cuidar das pessoas... O cara é casado, aí ele vem para a liderança, aí nós trabalhamos com ele. Ele cresce, ele progride na palavra, no desenvolvimento ministerial, e a mulher fica em casa arrumando a cozinha. É assim que funciona? Ou a mulher anda junto, ou então esse negócio está meio enroscado. A gente tem que entender, porque Deus chamou o casal, ele está casado, é uma só carne, como é que vai separar? O marido vai numa igreja, a mulher vai na outra, os filhos vai na outra, é um negócio tudo meio... Eu não sei se isso funciona, eu tenho minhas dúvidas. Os filhos, eu não tenho controle sobre eles, porque depois que eles crescem, eles saem de casa e vão embora. E glória a Deus por ir, viu? Imagina um filho de 40 anos, um sofazão lá, vendo o YouTube, eu mato o cara. Você está doido? Não, sai daqui, cara. Ele devia estar criando uma nova família e está lá, sossegadão, desigrejado, sei lá. Não, você tem que botar o cara para fora. Não, aqui não. Mas o casal tem que andar junto. Eu não tenho como deixar minha mulher em casa e seguir o ministério. É impossível. Ela tem que me acompanhar de alguma forma. Ou eu acompanhar ela, ou os dois juntos, enfim. Não tem como, porque casado é diferente. Só lembrando essas coisas para vocês. Priorizar a formação de líderes para a multiplicação do ministério. Não só nós, por exemplo, quem que vai substituir o Cláudio quando ele viajar com a Keila? Porque os dois também precisam de uma folguinha, né, Keila? Claro, ela gosta, e o Lucas e tudo mais. Mas quem que vai ficar no som? Quem que vai na bateria? Aí nós paramos o culto, porque o Cláudio vai sair. Quem que vai abrir a igreja? Quem que vai fechar a igreja? Tudo cai na costa do Cláudio. Vocês estão entendendo a necessidade que nós temos de cada um fazer a sua parte e formar uma equipe multidisciplinar para poder cobrir. Cláudio não pode ter problema, não pode ficar doente, não pode nada, porque senão o culto para. Aí a pastora vai ficar apavorada, falando, ei, nós não sabemos o que vamos fazer. Né? Não é assim. Todos aqui têm que estar prontos e dispostos a ajudar. Tá bom? Batizar nas águas, precisamos de pessoas. Agora entrou o Alexandre, era o Vanderlei, quem mais que... A liderança toda, né? O Toninho não, o Toninho ainda não, mas o Vanderlei com o Alexandre, sim. Precisamos de gente, porque precisa fazer as coisas. Na hora da ceia, distribuição da ceia, não é? Essas coisas que fazem parte aqui da nossa comunidade. E não é só as funções aqui dentro da igreja, mas vamos abrir uma igreja em Brás Cubas? Quem que vai para lá? Em César de Souza? São 2 cidades, gente. A visão de Deus não é ajuntamento, é multiplicação. Tá bom? Formação ministerial fazendo. Tanto no crescimento quanto na multiplicação. Alguém pode ter ficado assustado. O Ney chamou o Alexandre para encerrar o culto. Mas é assim mesmo, e eu vou começar a fazer isso. Porque todos têm que aprender fazendo. E eu quero ver mais gente aqui nesse púlpito pregando. Ou fazendo alguma coisa. A gente só aprende na prática. Só boa vontade, só ficar vendo e assistindo, não resolve. Todos são chamados para crescer e cooperar, é lógico, dentro de suas possibilidades.
Ok? Tem um monte de habilidades aqui, de dons, de biografias e tudo mais, que nós temos que juntar e usar isso para abençoar o corpo. Tá bom? Agora, nem todos são vocacionados para assumir o ministério. Aí eu já estou falando do ministério quíntuplo. E é o Senhor quem levanta e unge, né, essas pessoas. E Ele não discrimina ninguém, tá? Quanto esforço intencionalmente nós temos desenvolvido para manter o sucesso dessa visão, principalmente pela urgência do nosso tempo. Jesus está voltando. Aí nós vamos levar 10 anos para formar um líder? Você está doido? Não, é questão de dias. Ou é curado, liberto, ou nós damos um jeito de virar o cara de uma vez, porque não tem solução. Você está entendendo? O tempo urge e nós temos que correr. O próximo, porque depois eu vou apresentar um monte de slides aqui para a gente encerrar. Fazer discípulos na igreja é uma ação com propósito. Agora, é aquilo que a pastora disse, sem a prática ninguém vai a lugar algum. Só conhecimento não funciona. Ok? Mas eu digo, sem amor, sem um coração rendido, consagrado aos pés do Senhor, também não vai funcionar. Deus está chamando adoradores para o ministério. O cara quer ir para o ministério só porque tem um curso de seminário? A reforma entrou nesse negócio, né? O cara vai fazer seminário, tem um diploma. Os presbiterianos, por exemplo, que são muito rígidos nessa questão do conhecimento, pastor lá, se não tiver curso universitário e blá, 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 nem entra. Eles têm essa lógica. Já chamar o Ney lá, o Ney nunca entrou num seminário e, se Deus me livre disso. Porque do jeito que está hoje, é melhor você nem chegar perto. Então, veja como a gente cria estruturas humanas e acaba criando cerquinha para o Espírito Santo. Não é? E se Jesus fosse chamar discípulos preparados, ele não ia encontrar ninguém, porque nem os fariseus, que eram tão famosos, tinham preparo. O preparo que ele queria. Na verdade, o preparo que ele queria era um coração ensinável para reproduzir o ministério. Ok? Então, o último slide aí. O discípulo é a base permanente do legado que agrada a Deus. Sem discípulo, essa igreja morre. O último que morrer apaga a luz. Porque não tem reposição, ela não se renova. O pastor Pé já passou dos 80, eu já estou nos 70. Tem que renovar, e a renovação vem pela liderança. E começa com os discípulos, as ovelhas, porque Deus vai buscar o que tem disponível. Então nós temos que produzir material para crescer, para pastorear, para multiplicar e deixar legado. Essas coisas andam juntas. Então é esse esforço, é essa programação, essa estratégia com esse objetivo. Do ponto de vista pessoal, a pessoa crescer, maturidade para viver. A próxima apostila fala de maturidade, do Luciano Subirá. Eu estou já na metade do material. Primeiramente, você tem que ser maduro para viver plenamente para Cristo. Você. Depois, para servir. E ele ainda diz que herança é para filhos maduros. O filho de menor recebe herança? Não, tem que ter tutor. Mas o filho maduro, ele governa a própria casa do pai. É isso. Vocês estão entendendo? Então, a estratégia, ela tem que ter objetivo. Abençoado, não só para si mesmo, ou para os seus mais chegados, mas livre, cheio do Espírito e de sabedoria, para ser útil na casa de Deus.
Como é que uma pessoa presa pode trabalhar a prisão de outra? Pode dar encrenca, né? Pode dar confusão. É isso. Então nós temos que trabalhar esse aspecto da liberdade na vida da ovelha, do discípulo, do líder e até mesmo daqueles que estão mais na liderança, no próprio pastorado, né? Disposto e disponível para servir. Você pode não ser um pregador, mas você, empresário, tira dinheiro e sustenta ministério. Você não precisa ser empresário para sustentar ministério, não. Qualquer um aqui pode sustentar muitas pessoas que estão por aí pregando o Evangelho. Então, mantenedores, cooperadores e até mesmo chamado para o próprio ministério. Quando você vai com a vida e muitas vezes em tempo integral. A nova fronteira do discipulado é a questão do coração. É aqui que às vezes a gente desconfia por que não está funcionando. Porque coração doente, ele não cresce, ele dá problema. Uma pessoa doente que está acamada, ele dá trabalho, não é? Alguém tem que cuidar. Mas uma pessoa sadia levanta da cama e vai cuidar da vida. Traz essa analogia para um líder que precisa trabalhar com problemas, com dificuldades, com desafios. E ele não pode amarelar, ele não pode se perder e ele não pode confundir mais ainda o ambiente. E ele tem que ter posição para não se perder no meio de tanta pressão. Olha, por exemplo, o Ministério de Libertação, quantas pessoas se perderam e estavam à frente, lidando com demônios, lidando com situações complicadas e ele mesmo com problemas. E a retaliação? Aí você pega Rebecca Brown, Rita Cabeças, você vai ver eles falando da experiência deles lidando com demônios, o tanto de retaliação, quando não é nele, é na família, é na casa, é no emprego, é em tudo quanto é lugar. Porque você vai para um desafio frontal com o inferno, e você mesmo não está preparado para aquilo. Porque não é só uma questão de vontade, é uma questão de chamado e de preparo. Tá certo? Então é esse aspecto que nós estamos preocupados. Por que você ensina doutrina e a pessoa nunca aprende? Por que você fala de perdão e a pessoa nunca perdoa? Está sempre enroscando, ponto cego, recorrência, aquela coisa circular na vida dela. E ela não cresce. E quem não cresce não é muito útil. Essa que é a verdade. Sem discriminar ninguém. Ok? Então nós temos que trabalhar esse lado da vida emocional. E agora nós vamos entrar nesse assunto só chamando a atenção para algumas coisas. Então uma igreja saudável, que é uma igreja que a gente gosta de estar nela, de pertencer, são pessoas saudáveis com relacionamentos saudáveis. Então é um ambiente legal, um ambiente bacana, a gente gosta de estar nesse ambiente. E às vezes o pastor, na preocupação de o ministério crescer e tudo mais, ele se esquece desse lado humano das pessoas, que cada um aqui tem uma história. E se você não tiver paciência para trabalhar isso, você atropela as pessoas e isso não funciona. Se Deus não trabalhar os meus traumas, as minhas feridas, como é que eu vou andar com a pastora Valdiva? Ah, mas Deus tem que mudar a vida dela. Não, Deus vai mudar a sua primeiro. Está entendendo?
A gente gosta de terceirizar, se fazendo de vítima. Isso não funciona, ninguém cresce assim. Medo, falta de perdão, hipocrisia, mesquinharia, são defeitos de caráter que trava a vida da pessoa. Ela não cresce e não é útil. Não é útil nem lá fora e nem aqui dentro. Eu me lembro, já comentei aqui com vocês, a dificuldade que eu tive para aprender hidráulica no meu curso de engenharia. E o professor era separado da mulher, o bicho era todo invocado, bruto. Então, você vai imaginando, né? Ele traz aquilo para dentro de uma sala de aula, você nem sabe para que serve aquilo, e ele também não tem didática nenhuma, e ele soca um livro de 500 páginas na tua cabeça, e você se perde. Foi a única dependência que eu tive na faculdade. Problemas emocionais causam burrice intelectual, profissional, na vida secular e aqui no ministério também. Nós lidamos com pessoas. Ou vocês querem lidar só com quem é, né, Pés? Aquele versículo que você estava falando para mim, os sãos não precisam de médico. Não? E aí nós ficamos... Aí o que acontece? O cara tem problema, você evita o cara. Né? Ah, não, isso aí deixa com a pastora Valdir. Eu só quero gente boa, eu só quero gente normal, eu só quero quem é bacana. Caramba, onde que eu vou achar isso? Não é? E os difíceis? Hein, Selma, como é que vai fazer? Os difíceis. Alguém tem que assumir, pô. E com paciência e com amor. Agora eu vou trazer alguma coisa de alguns quadros para vocês terem uma ideia da importância dessa questão da inteligência emocional para uma igreja saudável. Rapidamente, antes que estoure o nosso tempo. Vamos lá. O próximo. Olha aqui. São coisas básicas, não precisa nem fazer curso de psicologia. A inteligência emocional, ela roda em cima de alguns fatores. Primeiro, perceber as suas emoções. É algo inteligente, né? Se você não consegue ter discernimento com relação às suas próprias emoções, fica difícil. Porque aí você vai querer culpar alguém, vai reagir mal, vai levar para o lado pessoal, e aí por aí vai. Raciocinar com as emoções. Tem gente que perde o raciocínio e fica cego por causa de uma emoção alterada. E pode até matar alguém. Olha aí, perdeu o senso de juízo, de avaliação. Até onde pode ir, até onde não dá, até onde... Ok? Aí você também tem que evoluir no diagnóstico das suas emoções, porque não é só perceber, olha, eu estou alterado, está alterando, não. Da onde vem isso? Como é que eu trabalho com isso? Aí já é uma inteligência, lidando comigo mesmo. Porque nós vamos nos relacionar com as pessoas e as pessoas vão apresentar muitos problemas, igual nós também. E a gestão das emoções, aí vem uma estratégia sua, no sentido de não deixar aquilo vazar ou transbordar e sujar a casa, né? Depois que você fala uma bobagem para sua mulher, como é que você vai fazer? Né? Nós estamos assim. Você não consegue ter a gestão sobre as emoções, e nós precisamos desenvolver isso. E isso é um caminhar de maturidade com a ajuda do Espírito Santo. As expressões do coração, Jesus falou tanto sobre isso, não é? Essa pessoa pode ter várias expressões dependendo do contexto. Então nós temos que tomar cuidado com isso aqui,
porque a expressão do nosso coração é o amor de Deus. Não pode ser outra coisa. Misericórdia. Ok? O próximo. Só rapidamente para vocês entenderem que esses assuntos fazem parte do discipulado. Os pilares da inteligência emocional. Autoconhecimento, quer dizer, vai repetindo as mesmas coisas, mas só com palavras diferentes. Empatia. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, como é que você vai ajudá-lo? Você vai tratar ele com discriminação, com soberba. Automotivação. O cara levanta da cama deprimido, continua deprimido, vai dormir deprimido. Aonde você quer chegar com isso? Você tem que reagir. E é lógico que os demônios se aproveitam. Porque o nosso problema não é só doença, são demônios também. Está tudo junto e misturado. Tá? Habilidades sociais. Como é que nós vamos cumprir a grande comissão se a gente não consegue se relacionar com ninguém? Nós não temos amigo, nós vivemos isolados, você não recebe ninguém na sua casa, ninguém quer ir lá. Ô louco, mas quer pregar o evangelho para quem? Já chega numa postura esquisita, o cara não quer ouvir. Atos de bondade é para quebrar o gelo, para você ganhar a confiança de alguém e começar a falar com ela. Então nós temos inteligência emocional para crescer, você ser bem-sucedido na vida e para você servir a Deus, servindo pessoas. Então precisa desse alinhamento de alma. O discipulado é para o conviver cristão, conviver, tanto a minha vida quanto os meus relacionamentos. Então aí eu trago a questão da vida plena, do meu testemunho que é luz e servir pessoas, abençoando pessoas, promovendo pessoas, sem esperar nada em troca, apenas como para o Senhor. O próximo, olha aí para esse quadro. A dificuldade de relacionamento, vai saber o que está na cabeça de cada um, né? O cara olha de um jeito e ela desconfiada pra caramba. Percebe isso? Como é que esse relacionamento flui? Não flui. Há uma barreira, tem problemas, você não dá liga, não é? Então você vê que essas coisas acontecem. Na família, na igreja, em qualquer lugar. No trabalho, na escola. Você tem que saber como relacionar com as pessoas, com o seu patrão, seu empregado, enfim. Então nós temos que trabalhar o desenvolvimento pessoal e ministerial, são as duas coisas. O que a igreja tem feito é trabalhar o ministerial, né, pastor? E larga o pessoal para lá, depois pastor se suicidando, pastor separando da mulher, pastor caindo em pecado, e esses escândalos que nós estamos vendo aí. Não é questão de ministério, é questão pessoal. A nossa vida são expressões. A boca fala do quê? Do que está lá dentro. E o que está lá dentro é a vida plena do Espírito. E essa é a expressão que Deus quer. Relacionamentos saudáveis. Mas com desconfiança, você vai ter uma barreira que não vai dar liga. Você olha desconfiado, com o pé atrás. Você não é sincero. Você não se abre, você fica na tua, e essa coisa não vira. É isso que acontece. E nós temos que entender que nossa vida pessoal e ministerial é uma vida de cooperação, e nós temos que ter êxito nisso. Entende? Nós temos que produzir um impacto aonde nós estamos, e nós temos que deixar um legado. O legado fica, uma memória que Deus mantém diante dele, de um trabalho que agradou ao Senhor.
Agora, com desconfiança, a gente não vai a lugar algum. E se você sabe que a pessoa tem um determinado problema, vigia para não cutucar o problema, porque você vai quebrar o relacionamento logo de cara. Então, isso aí é discernimento, não é? O próximo. Lembrando que o homem, ele é tríplice na sua estrutura. Está lá em Tessalonicenses. Essa tricotomia, ela é sinérgica. O espírito, a alma e o corpo se interagem o tempo todo. E o interessante é que o Espírito Santo falou assim, quando o Senhor salva, Ele salva os três. Não é um ou dois. Sabe, é os três, não tem como separar os três. Por isso que eu digo que o corpo morre, vai para o cemitério, mas o corpo é do Senhor. Ele quer aquele corpo de volta. Seja para a vida eterna, seja para a condenação. Vai os três. Tá? E nós temos aqui uma sinergia muito louca. A alma travando o espírito querendo se expressar e a alma bloqueando, criando um filtro. Mas Deus quer que o nosso espírito, passando pela alma, que é a nossa expressão de personalidade, de caráter e tudo mais, governe o corpo. Isso é liberdade, isso é maturidade. E aí tem as interferências, né, do mundo, da carne, do diabo, dos meus traumas, pensamentos marcados, memória killer e tudo mais. Isso cria uma confusão dentro de mim. E o diabo entra no meio disso, para manter você aprisionado e quebrado. Mas o Espírito Santo que atua na nossa vida, ele usa a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que tem o poder de separar aquilo que é do Espírito daquilo que é da alma, porque é a coisa mais difícil separar os dois. Do corpo não é difícil. A medicina trabalha muito com o corpo. Quando chega aqui, a medicina começa a empacar. Pega aí psicanálise, psiquiatria, psicologia, você vai ver como o negócio é confuso. É um contradizendo o outro. Porque isso aqui, só o Espírito Santo com a palavra consegue mexer nisso. Tá? E aqui, a pergunta, onde eu estou? Nós temos três categorias. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Aonde eu estou? O carnal é aquela criança em Cristo, bebê na fé, que não tem utilidade, mas que dá trabalho. A Ana Clara dá trabalho, mas um dia ela vai ser útil, né? Para a glória de Deus. Tá certo? Então eu tenho que discernir isso aqui, ó. Tá bom? Aonde eu estou? Eu tenho que vir para cá, ó. O homem espiritual. Rapidamente aí, o nosso tempo está estourando, mais um pouquinho a gente acaba. Relembrando, próximo slide. A mente como um iceberg, um bloco de gelo na água. Você só enxerga os 10% que aflora. O resto está lá embaixo, que você não percebe bem. E é o que está lá embaixo que mexe com o que está lá em cima. Esse é o problema. E como mexer aqui embaixo? Olha aqui, ó. Comportamento, pensamento são as ações, né? Aquilo que nós expressamos para as pessoas e elas veem ou sentem. Mas aqui tem percepção, memória, conhecimento armazenado, necessidades, medo, impulso, motivações, programações verbais, sabe, aquela coisa repetitiva na nossa vida, e programação preditiva da CIA trabalha muito com isso. Influências e exemplos que marcaram a minha vida, episódios traumáticos na minha vida, isso influencia o que aflora lá em cima. E olha, mesmo depois de liberto, salvo, curado, o demônio traz, ele sempre tenta trazer isso na tua mente para te derrubar. E é onde você tem que brigar com seus pensamentos.
Arrependimento e fé. Eu, às vezes, estou tomando banho e tenho que brigar com meus pensamentos. Você está assim, daqui a pouco vem um pensamento louco, você fala, epa, esse aí, sai fora. O arrependimento, que é uma atitude que eu tomo de me voltar para as coisas de Deus, para o próprio Deus, olha aqui quanta coisa lá embaixo tem que acontecer. Crenças, valores, princípios, atitude, comportamento, vontade, motivação, até que. E isso tudo bloqueia. Na hora de você receber o batismo com o Espírito Santo, na hora de você subir aqui e pregar, na hora de você impor as mãos sobre o enfermo e orar por ele, essas coisas o diabo usa o tempo todo para te bloquear, para que você não seja útil. É do capeta esse negócio. Mas Deus quer que a expressão lá em cima seja de uma vida abundante. Ok? Outro slide, também relembrando rapidamente coisas que eu já mostrei aqui, da natureza tríplice do homem, né? Não vou nem perder tempo, a questão do espírito, da alma e do corpo, a questão dos sentidos, a questão do cérebro, né? A fé, ela é maior do que o cérebro, a minha vontade ultrapassa a questão do cérebro, mas a minha vontade não existe sem cérebro. É tudo junto e misturado. E eu tenho que trabalhar com isso. Tá bom? Outro. Uma bússola. A nossa bússola é a identidade que nós temos em Cristo, o propósito de Deus na nossa vida e o destino que nós temos em Cristo. Essa é a nossa bússola. Se você perder isso, o rumo norte na tua vida começa a ficar confuso. E, na verdade, eu preciso da metanoia para entender, buscar a perfeita vontade de Deus e experimentar o milagre de Deus na minha vida. Se eu sou uma pessoa desconfiada com Deus, como é que eu vou buscá-lo? Entendeu? Só chamando a atenção de vocês. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, uns gráficos aqui que eu encontrei na igreja Memonita, lá de Curitiba, mas serve apenas para chamar a atenção. Eu não sei, pastor Pérez podia trabalhar esse quadro aqui para ver realmente como é que é o fluxo dessa sinergia dentro do homem, não é? Mas o que eu quero chamar a atenção é, nós temos uma situação que é o estado da inocência lá no jardim do Éden. O comando de Deus, ele passa direto pela alma e vira obediência. Adão, antes da queda, era assim. Não tinha nenhum problema da alma ficar criando confusão, né? E passando pela alma você tem as obras. Esse é um estado da inocência antes da queda. Só chamando a atenção, depois vocês podem gastar um tempinho olhando para isso. O próximo, já o homem caído, Adão depois da queda. Tá? Aí vem uma questão de comunhão, você perdeu a comunhão. Essa é a morte espiritual. Lá em Gênesis, Deus disse, morrendo morrerás. Que no original parece que o texto está falando disso. Quando você morre espiritualmente, você perde a comunhão. E aí vem as outras mortes. Morte física e morte eterna. Então, toma cuidado, são 3 tipos de morte. Tá? Então, aqui nós perdemos a conexão com Deus, essa conexão direta. Agora, Deus tem que fazer algo na tua vida, o novo nascimento, a nova criação, para que o Espírito Santo reestabeleça a comunhão com Deus, a paz com Deus, aquilo que aparece no Evangelho de João. Tá? Mas aí a carne, que é uma conexão das trevas e que traz toda essa biografia anterior, ela interfere o tempo todo, porque o crente salvo, ele é
salvo no espírito e com uma alma complicada. E ele tem que saber lidar com essas duas coisas, tá bom? O próximo, mais 2 aí a gente encerra. O outro, o crente carnal, né? É isso? É outra situação. Paulo falou para a igreja de Corinto, vocês são carnais, e ele chamou eles de crente. Não é desviado, não, é crente mesmo. Tá? A gente confunde essas coisas e depois fica falando do que não entende. Ele falou, vocês são crianças. E criança não se comporta bem, né? É confuso, corre atrás do vento, ouve heresias e por aí vai. Então, o crente carnal, ele nasceu de novo, mas ele continua correndo atrás daquilo que não presta. Ele não entrou pelo caminho da maturidade e da santificação. Ele ainda é muito influenciado pela porta dos sentidos, ele ainda tem muitas recorrências na vida, tá? E a expressão dos frutos da vida de um crente carnal serão queimados no bema. Palha, feno. E isso é problema de uma alma desalinhada. Por isso que nós temos que trabalhar isso. O próximo. O crente espiritual, o homem espiritual. Ele é nascido de novo cheio do Espírito. Não é isso que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. E sem fogo o negócio desanda, né? Esse que é o problema. Tá? Então aqui nós temos uma outra realidade, aqui tem a questão do domínio próprio, aqui tem a questão da metanoia, aí é abençoado, abençoador, deixa um legado, o fruto dele permanece para a glória de Deus, ele tem influência, ele tem relevância, ele mortifica a carne, ele se considera morto para o pecado. É outra realidade espiritual. E para encerrar, o próximo, uma cabecinha cheia de minhoca, não dá, né? Faz uma operação clean aí no cérebro, né? Não tem medicamento para isso, né, Pérez? Não tem jeito. Né? Um detox, né? Detox no cérebro, que esses pensamentos, esses sentimentos, emoções e tudo mais. Na verdade, a nossa vida está entre o coração e o cérebro. Está ali. Uma coisa é interior, que Deus prioriza, mas eu tenho um cérebro aqui que tem um banco de memórias e tudo mais. E com a minha vontade, eu tenho que saber lidar com essas coisas. Isso é maturidade. Caso contrário, você pode ser totalmente prisioneiro do cérebro, ou você pode ser um homem espiritual útil na casa de Deus. Aí Paulo diz, mortifique o velho homem. É uma operação de matança, de genocídio, diária contra nós mesmos. Morra para si mesmo. E vos renoveis no espírito da vossa mente. No espírito da vossa mente é uma nova mentalidade, isso é metanoia, uma mente de Cristo agora, governando a minha vida. Revistam-se do novo homem que é Cristo. Todo dia, né, estamos lá aos pés do Senhor. Mais de ti, Senhor. Vamos colocar de pé. Menos de mim e mais de Cristo na minha vida. Esse é o desafio de um discipulado relevante para Deus. Questões como fidelidade, lealdade, ensinável, disposto, disponível, são questões que Deus trabalha dentro de nós.
mudança na agenda, prioridade, amar a Deus em primeiro lugar. Mas eu amo tantas coisas, meu coração está tão dividido, como é que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? E tudo começa pelo começo, amar a Deus em primeiro lugar. Se você não amar a Deus em primeiro lugar, você não vai amar a si mesmo e você não vai amar o seu próximo, porque você vai projetar no próximo os seus problemas. Esse amor não vira. E aí eu vou ter uma ideia de mim mesmo, de um derrotado, de uma vítima, de um coitadinho, todo mundo me persegue. Ah, sai fora disso. Sai fora disso. Então você não consegue ter uma autoavaliação positiva de si mesmo. E como é que você vai influenciar o seu filho, a sua mulher, seu amigo, ou a pessoa, o vizinho? É difícil, por isso que o discipulado tem que trabalhar a questão da qualidade do coração. É obrigatório, porque senão a gente não cresce. Amém? Você foi abençoado? Foi mesmo? Glória a Deus, a gente quer que as pessoas ouçam e comecem a se preocupar com essas coisas. Eu quero ser feliz, quem é aqui que não quer? Não é, Thelma? A Thelma falou para mim, não, eu quero ser feliz, eu ainda tenho uma vida para viver. Ótimo, é isso mesmo. E tem todo o meu apoio. Sabe, agora nós vamos ficar criticando o sonho dos outros? Não, vamos parar com isso. Amém? Levanta a sua mão para Deus e diga, Pai, eu te amo. Eu te amo e quero o teu poder, a tua graça na minha vida. Muda a minha vida, Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido na minha vida e que o teu nome seja engrandecido através da minha vida. Eu quero alegrar o teu coração. É um compromisso de vida. E não vou perder o meu cérebro para Alzheimer, para mal de Parkinson, para depressão crônica. O meu cérebro é livre, em nome de Jesus. Ele é consagrado a Deus. Ele está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele não vai me derrotar. Que a vontade está acima do cérebro, viu? Não pensa você que você é escravo do seu cérebro, não. O cérebro você tem que trazer ele em submissão diante do poder, da autoridade do nome de Cristo. E eu declaro que sou livre pelo poder do sangue de Cristo na minha vida. E naquelas áreas que eu tenho falhado, Senhor, me ajuda. Usa a igreja para me ajudar. Usa o meu irmão para me ajudar. E eu também, Senhor, quero ser livre para ajudar mais pessoas e ser útil na tua casa. Eu quero viver em paz com os meus irmãos. Eu quero viver relacionamentos saudáveis, de paz, de alegria e de prosperidade. Amém? Que o amor de Deus te sustente nas dificuldades. Que a graça do Senhor traga ânimo ao teu coração. E que o Espírito Santo, o grande companheiro que nós temos de todos os dias, nos ajude em todas as dificuldades. Tudo para a glória do Pai, através de Cristo. Amém? Tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Glória a Deus.